Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui no Podflex, o podcast voltado para o mundo corporativo, onde a gente tem várias notícias aqui muito importantes sobre RH, área de saúde. E hoje nós estamos com uma convidada bem bacana, muito legal, Cristiane Protovinic. Falei certo? Quase isso. Como é que pronuncia? Protovinic. Quase, Protovinic. E ela é formada em administração, com MBA em economia, e ela vai falar hoje muito sobre a NR1. Ela trabalha na Well Hub, gerente de projetos, né? E ela também é responsável pela parte de Wells do Well Hub, que é um braço do Well Hub. E hoje vocês vão conhecer como funciona esse braço. Acho que muitas pessoas não conhecem e vale muito a pena conhecer. A gente ficou fascinado, eu e o Renan, meu sócio, quando ela contou pra gente como funciona. Então, vou deixar ela se apresentar um pouco. Oi, gente, bom dia, obrigada por me receber, obrigada pela apresentação. Podem me chamar de Cris, tá? Ninguém me chama de Cristiane, muito menos Cristiane Protovinic, tá? Então fiquem à vontade para seguir com Cris aqui. Então, como você falou, eu sou administradora aqui pela UERJ, sou carioca do Rio de Janeiro, então me formei aqui mesmo. E meu MBA foi em economia comportamental, mas aí já fui em São Paulo, né? E aí nesse processo de vida todo aí, tô no Well Hub tem mais ou menos aí 4 anos, mas nesses 4 anos eu sempre exerci dentro do Wells, né? Que é o benefício corporativo de saúde mental do Well Hub. Então lá eu faço a parte tanto gerenciamento de área quanto gerenciamento de projetos, né? E sucesso do cliente. Sensacional. O que é o Well Hub? Vamos explicar para o telespectador o que é o Well Hub e o que é o Wells. Boa. Vamos começar do começo, né? Eu acho que o Well Hub acho que o mais comum é que as pessoas conheçam o Well Hub como de Gympass, na verdade, né? Eu acho que esse é um nome mais comum. Sim. A gente fez a troca do nome da parte de marca, né? Há cerca de 2 anos, mais ou menos, né? E aí eu acho que a explicação principal e rápida, assim, de Well Hub é o seguinte: quando a gente estava ali como Gympass, a gente ficou anos, né, como Gympass, a troca e a mudança foi tão simples quanto parece, né? A gente era um Gympass, então um passe de academia, né? Bem fácil. E aí depois a gente foi mudando, né, o negócio ao longo do tempo, a gente sempre foi evoluindo. É uma pegada muito forte da marca, esse lance de inovação e tudo, né? Então, conforme a gente foi evoluindo, a gente foi trazendo coisas novas para dentro na época do Gympass, até que a gente se viu já como um hub de bem-estar e wellness, né, de forma geral. A gente, não sei se vocês sabem, mas a gente tem operação fora do Brasil também, né? Sim. Então, o conceito de bem-estar, também fora do Brasil, ele é muito amplo, não é só de academia. Então, acho que juntou tudo, né? Essa necessidade do nome representar mais o que a gente já tinha se tornado e evoluído, e também para continuar alcançando aí todas as fronteiras que a gente trabalha. Então, a gente faz a migração de Gympass para Well, né, de bem-estar, Hub, que é um hub de wellness, né, de saúde e bem-estar. Legal, mas antes de chegar, né, nesse assunto, né, que a gente vai debater bastante, né, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, de como você foi parar na Well Hub. Assim, que a gente já se conhece há um tempo, fora daqui, tudo mais, a gente tem uma amizade fora daqui, mas assim, eu queria que você deixasse claro, evidenciasse isso, para que é importante também, né, saber para as pessoas que estão olhando para esse lado de fora, né, de como chegar à carreira de sucesso que você vem construindo. Eu torço bastante, sou um admirador da sua pessoa e torço para que você possa chegar cada vez mais longe. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, é uma questão de tempo, mas eu queria que você contasse mais para a gente um pouco da sua trajetória, porque o reflexo hoje da sua profissão, né, do cargo que você ocupa dentro da Wells e da Well Hub, não vem, né, diretamente do mercado que você estava lá e foi pega, né? Eu conheço e sei que vem lá da aquisição da Vital, que foi uma outra empresa que acabou sendo integrada aí pela Well Hub. Eu queria que você contasse um pouco de como você chegou, né, a esse, apesar de saber já da história, mas para todo mundo saber também. Tá bom, vou tentar dar uma resumida, assim, eu acho que o contexto pode ser importante mesmo. Quando eu me formei,
eu estava ali muito focada na parte de consultoria, né? Então, eu trabalhei muitos anos com consultoria estratégica e como gerente de projeto. Comecei na parte de marketing, depois eu fui para planejamento de novos negócios, trabalhei muito com startups e micro e pequenas empresas. E aí, depois, fui para a parte mais focada em consultoria de branding, de marketing em si. Aí, trabalhei, enfim, nas Olimpíadas com essa parte, então foi... Legal. Foram coisas bem diferentes, assim, vamos dizer. E aí eu me vi, depois eu empreendi um tempo, 1 ano e meio, 2 anos, né, voltado muito, numa empresa muito focada em super experiências para B2C ali, na época em que a experiência do cliente era uma coisa que estava muito em Paulo, voga. talvez tivesse dado certo, né? Talvez sim, talvez sim. Aqui no Rio a gente encarou muito uma dificuldade de... Todo mundo queria, mas o preço estava muito fora do range, então a gente teve uma dificuldade de conseguir entregar um produto de qualidade com o preço que a gente precisava aqui para a cidade, né? Sim. E aí, enfim, deu certo, né? Todo mundo saiu, assim, ninguém perdeu dinheiro, né? Foi meio isso. Mas quando eu entendo que estava na hora de... Experiência do cliente, na época, era um tema muito em voga, né? Hoje a gente fala muito de IA, né? Por exemplo, na época, a IA era client-centric, era a experiência do cliente. Como você fazer o seu cliente estar no meio, como você gerar produtos e serviços que olhem para o cliente. Aí um super case, aí vários cases de sucesso na época eram muito famosos, né? Tipo a Starbucks, que passou de vender café para vender uma super experiência e hoje é uma marca de experiência. A própria Havaiana também seguiu esse passo, né? Então, enfim, tem alguns cases muito grandes dentro dessa parte de client-centric, né? E aí, bom, enfim, surfamos um pouco essa onda, deu certo no tempo que precisava, e aí depois eu entendi que fazia sentido voltar para o mercado. E aí quando eu faço essa reinserção no mercado mesmo ali para voltar a trabalhar em empresa, no corporativo... Mas era sua vontade, assim, eu sempre gostei do corporativo, sempre. Você prefere? Sempre. Eu prefiro já empreender, você vê, né? Acho que tem a ver com o perfil também, né? Tem a ver com o perfil e... mais de ter o autocontrole, né, do seu negócio ali, né? Eu prefiro. Mas assim, tem gente que prefere o corporativo, tá tudo bem, né? Porque às vezes você consegue render mais, ter uma produtividade melhor trabalhando para uma outra pessoa, né? Um corporativo em si, do que para si mesmo, né? Essa autogestão precisa ser bem controlada. Eu gosto do corporativo com autonomia, né? Assim, do corporativo nessa parte da autonomia. Então, assim, porque eu escolhi fazer administração também com 14, 15 anos. Então eu já fiz o meu ensino médio inteiro sabendo que eu queria fazer administração. Eu sempre soube que eu queria trabalhar em grandes empresas, eu sempre soube que eu queria ser gestora de time. Isso para mim sempre foi muito claro desde nova. Legal. Tive zero influência familiar, tá? Na minha família não tem administradores, as profissões são outras, tem uma galera do lado artístico, tem uma galera do lado de advogados, médicos, tem empreendedores, meu avô, meu bisavô, mas não tem ninguém voltado para administração e economia, nem nada nesse sentido. Então sempre foi uma coisa minha específica, assim. E aí, quando eu volto a me inserir ali no mercado de trabalho, eu volto trabalhando em fintechs. Então eu já sabia que eu queria... Eu sempre vim trabalhando com multinacional, fiz trainee em multinacional e tal. Depois eu fui trabalhar mais próximo de startup e pequenas empresas. Gostei muito desse ambiente, tanto que empreendi um tempo, né? E aí, vivi tanto aquilo e de tantas formas diferentes que eu falei, bom, agora eu quero trabalhar mais nessa área. Então, eu fui para uma fintech, trabalhei lá durante um tempo. Entendi um pouco como era o setor financeiro. Quem trabalha aí no setor financeiro sabe um pouco do que eu estou falando, né? A galera de banking, enfim, todo mundo. Mas quando eu entendi um pouco ali o que era trabalhar nesse setor, eu falei, bom, eu entendi que eu quero continuar trabalhando no corporativo, mas em outro setor. E aí eu proativamente busquei me reinserir no mercado trabalhando com saúde mental. Então foi aí que eu encontrei, apliquei para algumas vagas, entrei para essa empresa que você falou que chamava Vitalk. A Vitalk era uma empresa pequena, de 70 colaboradores. E ao longo do tempo ali, durante a pandemia... Que não quer dizer nada, né? Porque a quantidade de colaborador não reflete o potencial da empresa, que tanto é que foi comprada mais tarde pela Hub. Mas... Isso foi no Rio ou São Paulo? Na época era pandemia, né? Foi 5 anos atrás, foi exatamente abril de 2020. Então a empresa era de São Paulo, a vaga era de São Paulo. Eu ia me mudar para São Paulo, que era um movimento que eu já estava entendendo, ensaiando ali, desde quando eu estava empreendendo. E aí
Quando veio a pandemia, ficamos todos em casa, né, como todo mundo sabe. Então, trabalhei de casa para essa empresa por 2 anos. E aí, na hora de voltar, o El Hub compra a gente. Na época, o Gympass compra. Interessante. Você acha que a pandemia ela mudou o cenário definitivamente? Com certeza. Interessante falar sobre isso, porque é um pouco do que a gente passa também, dessa aquisição, né, da El Hub. A Cristiane talvez não saiba disso, né, mas assim, provavelmente com toda essa questão de saúde mental que a pandemia causou, né, das pessoas, né, estarem ali enclausuradas e tudo mais, isso gerou uma demanda de mercado dessas players maiores que não tinham esse serviço para adquirir alguma pequena, incorporar isso dentro de um serviço, né, para poder oferecer como um pack. Então, ou seja, o nome não tinha sido trocado ainda, não, né, não. Mas ele já tinha pensado nesse hub lá atrás, quando saiu, e a melhor oportunidade de compra nesse momento seria comprar na baixa, né, para vender na alta, igual o acionista faz, né, comprar a empresa menor do que esperar ela crescer e se tornar um preço muito mais alto, né, e se tornar inviável esse negócio mais tarde para ser comprado ou superestimar o custo da empresa. E aí acabaram comprando a Vitalk, né? Acho que, só para complementar esse ponto da pandemia, saúde mental e tudo mais, né? Na época do El Hub, foi onde o nosso hub, o Gympass, né? Foi onde o nosso hub de aplicativos, eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês usam, na verdade, recomendo. Sim, usa, beleza. Então, vocês sabem que lá dentro tem um monte de aplicativos e outras coisas que vocês podem usar, né? Então, a gente está falando de saúde financeira, saúde da mulher, e vários outros tipos de aplicação, saúde do sono, né? Enfim. E aí, na época da pandemia, essa quantidade de parcerias e aplicativos cresceu exponencialmente, porque muitas das pessoas estavam se cuidando dentro de casa. Então, o online foi muito importante para o autocuidado, né? E aí, quando a gente, sob a perspectiva da Vitalk, quando o Gympass resolve fazer esse movimento de olhar para esses benefícios, né, para entrar mais no benefício de saúde mental, ele começa um projeto interno e olha também para o mercado o que já tem. Faz análise de todos os players na época, né, que já existiam no mercado, para entender o que cada um tem a oferecer. E na época um dos grandes diferenciais da Vitalk era que com ali pouco contingente, vamos dizer assim, a gente conseguia executar, né, muitos projetos muito interessantes, e a gente usava muito bot, coisas muito escaláveis, né, para falar de saúde de forma geral, mas obviamente a gente também tinha atendimento humanizado, né, então é claro que precisa ter atendimento ali humanizado quando a gente fala de terapia e saúde, né. E hoje o El Hub, ele contempla desde a parte de saúde mental, saúde física, nutricionista também, né? A gente tem aplicativos lá dentro de nutrição, mais de um, na verdade, que são, assim, super utilizados, né? A gente tem alguns aplicativos de corrida que estão super em alta e depois, logo na sequência, já é nutrição. E o que tem por trás do conceito da marca El Hub? O que é esse conceito do nome? Além do hub, assim, né, de bem-estar, né, como eu trouxe, acho que é mais a gente conseguir levar saúde e bem-estar e democratizar isso, né? Não sei se vocês conseguem, se vocês tinham essas informações, mas não antes somente do El Hub, né, mas antes desse movimento até geracional, começando pelos millennials, né, olhando mais para a saúde e se concretizando com a geração Z, de forma geral, esse cuidado de ir para academia e tudo mais era para uma parcela da população muito específica, né, que tinha dinheiro para investir nisso e tudo mais, né. Então, quando o El Hub vem também como benefício corporativo que foca primeiro, né, em saúde física, a gente ajuda também a democratizar isso. Então, a gente tem muito essa pegada de ser um hub interno, um hub, ou seja, concentrar tudo num lugar para as pessoas se cuidarem, e também de ajudar a gerar os acessos. Tanto que a parte de Wellness, por exemplo, que é a parte que é o benefício de saúde mental corporativa do El Hub, a gente tem módulos, por exemplo, que a empresa dá esse benefício para o colaborador e o colaborador não paga nenhum real para fazer terapia. Entendi. Agora sim, para a gente não fugir muito do assunto, queria finalizar essa parte da sua carreira que a gente não falou, dentro da Vitalk, da Hub, que a gente acabou escapando um pouco desse assunto, e eu acho importante que a gente consiga entender hoje o cargo que você ocupa, o que você faz lá, o que você fazia na Vitalk, entender um pouco do que era a Vitalk
e do que se tornou, né, para a Wells, porque acabou sendo um braço que foi implantado em uma outra empresa, hoje é um braço maior, entender essas diferenças de uma empresa para outra, para a gente poder entender melhor e entrar no tema de NR1, que vai ser bem falado, né? A Vitalk era um benefício corporativo também, né, voltado para a saúde mental, então a empresa contratava a gente liberava os nossos serviços ali, inclusive de terapia. E lá na época eu era a responsável pelo time de pós-venda, que a gente chamava de CS, Client Success, né? Ou seja, o comercial faz a venda, finaliza e vinha para minha área, meu time implementava esses projetos ali. Quando a gente é adquirido na época de Impass, a gente já entra com o nome, então a gente entra principalmente com a força laboral e capital intelectual, porque a gente já tinha uma base de clientes ali, a gente já entendia como fazer saúde mental de uma forma que misturava o humanizado com o escalável, então isso é super importante quando a gente fala de saúde. E aí a gente ajuda o Wellhub a partir de um lugar um pouco mais já de conhecimento, enfim. Mas aí a gente ajuda a construir esse produto novo, que é o Wells, né? E é apartado do Wellhub, então o Wells fica fora ali do Wellhub. E aí quando a gente é adquirido, eu continuo ali tomando conta da parte operacional e tática dessas implementações. A diferença é que quando a gente é adquirido e a gente entra para Wells, de fato, a gente, muito por conta, assim, né, da marca Wellhub também, né, que a gente, Wells by Wellhub, então quando a gente entra, a gente já começa a ter contato com clientes muito grandes, né, então logo nos nossos primeiros anos, a gente já conseguiu fazer implementação de clientes como o Banco do Brasil, Itaú, a Globo, que são nomes de muito peso no mercado. Isso na Wells e no Gympass, né? Entre aspas. Né? Os dois produtos, né? Exatamente. E aí é muito legal quando a gente consegue unificar esses dois produtos num cliente só, porque a gente consegue gerar insights de bem-estar muito valiosos, né? Então, a gente fez um estudo agora em 2024, no início de 2025, que a gente analisou, por exemplo, 25 mil usuários que utilizam tanto o Wells quanto o Wellhub de diversas empresas, tá? E a gente percebe que as pessoas que utilizam os dois, por exemplo, têm cerca de 50% de melhora em sintomas de ansiedade e depressão e fazem cerca de 20 e 30% mais de check-in. Então, a gente consegue olhar a base e dizer assim para sua empresa, sabe aquele lance do corpo e mente andam juntos, uma coisa, a gente consegue no número ali mostrar, olha, realmente aqui o Wells impactou o Wellhub, o Wellhub impactou o Wells, isso é muito legal. E hoje você continua cuidando dessa parte de sucesso do cliente dentro da Wellhub? Exato, dentro da parte de sucesso do cliente de contas-chave, né? Então a gente cresceu. Olha que legal. Né? Em poucos anos ali a gente conseguiu crescer bem a carteira, né? Então hoje a gente já tem clientes muito estratégicos, né? Como esses que eu citei, mas tem vários outros. Accenture, Suzano, enfim, que são grandes potências do setor e regionais, então a gente precisava ter uma área que focasse no cuidado e na implementação, porque assim, implementar um benefício de saúde, que não é um benefício obrigatório por lei, né, tem os seus desafios e principalmente quando a gente está falando de empresas com capilaridade muito grande, né? Então a gente precisa ter uma área e um processo, um projeto que gerentes que olhem muito para isso, né? E hoje é a minha área que faz isso. E Cris, dentro da sua gestão, o que você considera imprescindível para ter o sucesso dentro das empresas, em relação ali ao atendimento da sua equipe? Voltado para sucesso do cliente dentro desse pano de fundo de saúde mental, né? Principalmente em empresas com a capilaridade, com essa complexidade muito grande, que é o que a gente está gerenciando agora, é fundamental a gente ter as pessoas que tocam o projeto do lado de cliente compradas com um tema. Falar de saúde mental em algumas empresas não é uma coisa, dependendo da cultura, do tamanho, não é muito fácil. Você tem algum cliente, assim, por ser engenheiro civil, né? Gostaria de saber, né? Porque você acaba tendo um tratamento diferente dependendo, e alguns costumes dependendo do tipo da empresa, né? Eu vejo, por exemplo, no setor de construção civil, muita rigidez e dificuldade e adesão a esse
tipo de tema, quando a gente fala de saúde mental, é besteira, né? Entre aspas, é isso. Não é falado, a gente já ouviu muita coisa de maluco, terapia enfim, é minha cachaça, aquele pensamento sabe? de 90 lá, é isso. É. Hoje vocês, quando você pega uma empresa desse tipo, não sei se já aconteceu dessa capilaridade grande, você tem essa dificuldade, você tem uma baixa adesão a esse produto que não deveria, né? Ou uma dificuldade da divulgação do próprio RH com esse tema, ou não evolui muito esse tema, contratou ali por causa da NR1, isso vai acontecer muito, você vai ver muito agora. Né? Você vê esse tipo de caso acontecendo para esse tipo de empresa, desse setor específico ou não? Eu acho que, assim, vou falar de uma forma mais geral, acho que mercado dá pra gente pincelar já aqui, olhando para os estudos e o que a gente vive ali na rotina, né? Acho que a primeira coisa para a gente entender aqui no Brasil é o conceito de saúde mental ainda precisa ser trabalhado, né? As pessoas ainda têm algumas visões muito preconceituosas em relação ao tema. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega um cliente, independente do setor, é entender como que é a abertura do tema, a cultura, e aí a gente tem um processo de sentar junto do RH, a gente senta junto com o time de marketing, do marketing interno, e a gente senta junto com o time clínico, de saúde, PCMSO, enfim, qualquer que seja a área que cuide, né? E aí a gente faz um mapeamento de como é a situação dentro daquela empresa, e aí a partir disso a gente tem as nossas ações. Então, de forma geral, a gente sempre vai ter que falar de saúde mental de forma relativamente recorrente, porque a gente precisa quebrar estigma. Então, normalmente, quando a gente olha para gráfico, aquele gráfico de inovação, sabe, que tem os early adopters e tal, quando a gente pega e olha para a saúde mental, a gente faz coisas muito similares. Tem sempre aqueles 2, 3% que são os early adopters de saúde mental, que já têm uma predisposição ao tema e que vão gostar e que vão entrar, vão marcar suas sessões e que a gente nem vai precisar falar muito. Quando a gente começa a continuar ali olhando para a base, a gente tem logo na sequência mais uns 5, 10% que a gente precisa ficar falando, olha, aqui você tem esse benefício, saúde mental é importante. Por que é importante? De uma forma ali bem inicial. E aí ao longo do tempo que a gente fica junto ali das empresas, a gente vai aprofundando o tema. E aí tem as coisas que são obrigatórias, cada empresa precisa fazer. A NR1 agora, a partir de maio de 2026, vai ser uma dessas coisas obrigatórias, né? E a gente tem as coisas que são preventivas e corretivas de forma geral. E aí a gente ajuda ali a empresa a entender quais são as ações, sempre voltado para o que ela precisa, porque uma empresa de engenharia não tem as mesmas necessidades, problemas do que uma empresa de banking, por exemplo. Então tem que entender os desafios ali para poder fazer. E aí acho que a gente faz isso bem, ao ponto da nossa retenção e da nossa usabilidade em empresas grandes ser de 20%, 30%, empresas de, assim, 90, 100 mil vidas, sabe? Então, mas você acha que é um tabu ainda? As empresas encaram como tabu ainda essa questão de saúde mental? Assim, generalizando, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas generalizando eu diria que sim, a resposta rápida é sim. Depende muito da cultura e de como ali a liderança... Cara, a liderança é super importante nesse papo aqui, tá? Como as lideranças levam o tema e como os responsáveis pela comunicação também têm trabalhado ali, os próprios times de saúde, enfim. E uma dúvida que é bastante recorrente quando a gente recebe pedidos da WellHub, se a gestão de RH, ela recebe diagnóstico da equipe, do status da saúde mental da equipe de vendas ou da equipe que está em questão? Quando a gente fala de... O WellHub, ele faz o WellHub e o Wells, eles são benefícios separados e, portanto, eles têm gestões separadas desse benefício. Quando a gente olha para a parte de saúde mental, que é a parte do Wells, a gente tem a esteira clínica. O que é essa esteira clínica? A gente tem a esteira no gerenciamento de projeto, né, que é aqui a área que eu posso falar. A gente tem a esteira técnica, que então são todas as questões técnicas do projeto. A gente tem a esteira de engajamento, ações, comunicação, que é muito importante nesse tema, e a gente tem a esteira clínica. Na esteira clínica, nós temos a doutora Inês, a Fabi, que são nossas psicólogas e, enfim, doutoras, né, que olham para esse tema,
dentro do Brasil, assim, e elas trazem pra gente todo o rigor clínico que o Wells precisa ter, até pra gente levar esses papos com o time clínico. Então, tudo que está dentro do Wells é baseado muito em rigor clínico, não tem nada lá dentro que não seja uma ferramenta científica por trás. Todos os nossos questionários têm esse rigor clínico, então facilita muito na hora de falar com esse time de saúde. Então a resposta é sim, a gente fala com o time de saúde, obviamente respeitando a LGPD, então a gente passa, na verdade, os dados acoplados. Por exemplo, Renan, na sua empresa, a gente está olhando aqui, que das pessoas que entraram no Wells e responderam os nossos questionários, o seu time comercial parece precisar de olhar aqui o que está acontecendo, porque nos últimos 8 meses a gente teve um aumento aqui muito grande da possibilidade de sintomas de ansiedade. O que aconteceu? A gente teve um ano ruim comercialmente, então é um time que está passando por muita pressão. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer roda de conversa, vamos fazer palestra, enfim, aí a gente entende ali junto com o time de saúde e RH quais são as ações preventivas ou corretivas que a gente vai fazer para ajudar o cliente. Isso nem sempre tem a ver só com o resultado do time em si, né? Às vezes tem a ver com a mudança do mercado, de repente o investimento numa nova ferramenta de trabalho para o colaborador para aumentar a produtividade. Então esse ajuste às vezes nem sempre é só do time ali em si, da liderança, né? Às vezes está além disso, né? Total. Então é importante levar em consideração, porque quando a gente fala de venda de uma forma geral, né, comercial, a saúde mental é total responsável pelo resultado, né? É muito importante. É uma área muito movida a número, e é muito claro ali, né, se você está batendo ou não. Então, é um time que sofre muita pressão, de forma geral, né? E hoje, quando uma empresa ela quer contratar o Well Hub, ela contrata junto com o Wells ou é separado? Hoje, o Well Hub e o Wells são instituições diferentes, né? Então, vai depender muito da necessidade da empresa, né? A gente consegue fazer um trabalho muito bom quando a empresa tem os dois benefícios, né? Eu acho que é as nossas maiores entregas de valor ali. 50%, né, que você informou, né? De melhora e tudo mais. Exato. Desses 25 mil dessa amostragem. Pô, isso é um número bem legal, cara. Fico bem contente. Um produto se torna indispensável hoje, né? Dentro da NR1. Campeão de pedidos, né, lá na nossa empresa. Sim, é bem importante. Todo mundo, quero o Well Hub, quero o Wells. O pessoal é bem taxativo em relação a isso. É legal, eu acho importante. Hoje, saúde mental, para quem tem um pouquinho mais de esclarecimento, gente, a gente vai ver que não é tabu, é fundamental. E aí, eu queria que você passasse sobre essa adequação à NR1, como está sendo para vocês, quanto cresceu de procura, se você tem esse número ou não, porque a gente vai ver um grande boom do mercado até maio agora, as coisas vão acontecer, estão mudando muitas coisas, né? Assim como o setor de benefício vai passar por uma reestruturação agora também, com esse novo decreto feito pelo Lula, está tudo uma grande bagunça. Então, a gente está esperando também um crescimento grande nessa área, mas queria entender esse movimento, porque também tem um pouco da concorrência, de como o mercado vai chegar a isso, porque a princípio eu não vejo nenhuma outra player brigando com a Well Hub, mas provavelmente vão criar outras, né? Assim como os benefícios foram criadas, né? Acredito que devam criar outras empresas desse mesmo ramo, e como vocês estão absorvendo e se preparando para esse mercado da NR1 que era não obrigatório, né? Entretanto, agora passa a ser a partir de maio, né? Já era para ter sido esse tempo de maio, a partir de maio já passa a ser obrigatório a empresa ter, mas a gente lembra que a gente já está passando por uma regulamentação que é para você se adequar e já contratar, né? Sim. Se espera um preço, um aumento desse ticket médio, vai aumentar o preço da Wells ou da Well Hub ou não? Queria que você falasse um pouco mais de tudo isso que eu falei, porque são muitas coisas, né? Vou dividir um pouco as gavetas de resposta aqui. Eu parei de perguntar porque eu vi que estava crescendo muito. Eu vou tentar responder tudo, mas se ficar alguma coisa, você me volta aqui. Vou dar um passo para trás. Acho que, muita gente que já trabalha no RH e tal já sabe o que é, mas tem uma galera que, mesmo dentro das empresas, não entende muito o que é NR01 e acha que foi um negócio que foi criado ontem, né? Então, acho que é legal a gente
dar um passo atrás aqui, entender que, bom, as NRs, que são as normas regulatórias, elas existem desde a década de 70, né? A NR1, por exemplo, ela é de 79, então ela é uma NR muito antiga. E as NRs hoje, né, elas são quase 40, são 37, e elas são as normas que basicamente ali ajudam a reger se aquela empresa está seguindo ali, está deixando o ambiente seguro e bom ali, né, de conviver para os seus colaboradores. Então, e aí, talvez seja mais fácil de entender essa relação. Por exemplo, a NR, se eu não me engano, é 17, é a NR que fala de ergonomia. Então, não foi que, do nada... As empresas de telemarketing, né, elas utilizam muito. Então, assim, nossa, do nada agora eu tenho que ter uma cadeira ergonômica à altura da minha... Gente, não foi do nada, né? Com a criação da NR, a gente precisa olhar para a parte ergonômica, porque é isso, as pessoas começaram a adoecer com dor na coluna, a inflamação no punho de ficar sentada. Headset. Sabe, headset. Então, assim, eu tô dando aqui um contexto, claro, de uma operação que seria do escritório, mas imagina ergonomia para quem trabalha carregando saco e muito peso, por exemplo. Nossa. Então, assim, então tem vários cenários. Quando a gente olha para os desafios de cada empresa tem um desafio. Então, as NRs, elas tentam se adequar ao máximo de indústrias, né, e setores possíveis para garantir que o colaborador tenha ali um ambiente de trabalho saudável e que faça sentido para a rotina dele. E a NR1, ela é muitas aspas aqui, tentando não deixar muito técnico, ela é a NR principal, ela é a primeira. Então, o texto dela se aplica para todas as outras NR, como se fosse um texto base ali. Então, por exemplo, a NR1, qual foi a mudança que aconteceu? A mudança a NR, como eu falei, sempre existiu e ela, desde 78, ela vem passando por diversas mudanças e alterações de texto, porque as NRs, elas vão se adequando à realidade da economia, né, e tudo mais. Então, em agosto do ano passado, a gente teve a mudança do texto da NR, onde a gente deixa explícito quais são os riscos que as empresas precisam olhar. Então, deixa ali muito claro que as empresas precisam olhar para riscos químicos, por exemplo, os trabalhadores que mexem com líquidos químicos ali, tem um tipo de risco diferente de quem trabalha no escritório. É um estresse maior, né? É um risco maior. Então, ficou mais claro quais são os riscos, e aí eles adicionaram também um risco que não era explícito, né, de nenhuma maneira. Eles adicionaram as duas palavras, né? Riscos psicossociais, né? Então, quando essas duas palavras entraram na NR, o mercado, de forma geral, falou assim, opa, o que é um risco psicossocial, para comentar. Depois, como que eu me adequo a esse negócio? Será que eu já estou adequado a esse negócio? Então, assim, e aí a gente vai olhar para risco psicossocial para tentar entender um pouco o que é, porque não dá exemplos ali, né, do risco psicossocial. Mas no ano anterior, em 2023, a gente teve uma adequação do Ministério da Saúde à lista de doenças, né, que as pessoas, inclusive, podem utilizar o SUS, receber os CIDs e tudo mais. E aí a gente teve a entrada do CID-11, né, se eu não me engano, que foi o de burnout, né, e a gente teve a adição de mais 160 doenças. Se eu não me engano, foi tudo nessa época de 2023 aí. Por isso que isso tornou um tema bem relevante, falado, batido, todo mundo não fala, para você ver, né? A gente não ouve as pessoas falarem de burnout à toa, não. Teve que o Ministério da Saúde se movimentar. Na verdade, começou com a OMS. Começou com gastos bilionários, de mais de 300 bilhões por ano, olhados pela OMS como pessoas afastadas por burnout ou que não rendem ali no presenteísmo, no absenteísmo, e quanto que isso gerava de custo para as empresas. E aí começa na OMS e vai cascateando entre os principais centros financeiros do mundo, né? O Brasil é um país de muita relevância, principalmente na América Latina, né? Então, a gente faz um movimento até rápido ali, e o primeiro grande marco, né, foi em 2023, com essa alteração dessa lista, e aí depois, eu acho que a consequência disso já veio ser a alteração do texto do NR, já para se adequar a essa onda, né? Então, na verdade, a gente está até hoje entendendo o que a pandemia trouxe de resultado, né? Então, a gente ainda vive esse pós-pandêmico. Mas você acha que isso, na pandemia, isso sempre existiu e se agravou na pandemia, ou não?
Era um problema já adormecido que era ignorado. Eu acho que a pandemia ajuda a dar nome para as coisas e Legal. ajuda a dar luz, Também sabe? acho. Então, tipo, Concordo antes com você. a pessoa não sabia o que estava acontecendo e aí chega o conhecimento, a pessoa fala, nossa, talvez isso seja uma coisa que eu estou vivenciando, vou falar com um profissional. Aí, às vezes não sabe por onde começar e aí fala com o RH da empresa, né? Muitos RH são psicólogos, a pessoa se sente à vontade e fala, oi, tô passando por isso, me ajuda. E aí as empresas se veem com desafios de, bom, talvez eu precise fazer uma palestra sobre esse tema na minha empresa, porque eu tô recebendo muita solicitação sobre o mesmo tema. Então eu acho que é isso, dar luz aos temas de saúde mental de forma geral, né? E profundidade, o debate fica muito claro e muito amplo. Eu acho que foi isso que a pandemia ajudou a trazer ali, de forma geral, sobre o tema. Uma curiosidade, tem algum segmento de mercado que você consegue identificar como problemático dentro da saúde mental do colaborador? Algum segmento específico que tem ali um peso grande ali no cotidiano do colaborador? Seria muito, acho que, leviano da minha parte, sem um estudo aqui, dizer que tal setor ou tal setor é mais problemático de forma geral. Mas com os estudos que a gente vê de adoecimento e afastamento, a gente tem algumas áreas que são que tem a maior propensão, mas isso não é confirmado, né? Isso está mais ligado à gestão, né? Da empresa, quem faz gestão, como faz, como é o conceito. Os riscos psicossociais que a gente estava falando também, ali para seguir continuando as respostas ali da sua pergunta gigante. grande, os riscos psicossociais, eles entram muito na liderança, gestão de carga de trabalho, repetição laboral, se aquela pessoa tá tendo a condição de descansar em relação à quantidade de carga que ela tem. Então são algumas coisas que a gente consegue entender, né? E aí dentro disso a gente consegue ver se aquele ambiente está mais ou menos propício, ou enfim, contaminado, ou tóxico, ou para aquela pessoa exercer aquela função. Então, normalmente, e aí tentando aqui dar luz um pouco mais à sua pergunta, normalmente áreas voltadas muito para resultado, podem ser áreas nesse contexto, com muita pressão. Quem trabalha com muita meta, né? Normalmente, setores talvez que o produto tenha pouca margem, então, tanto indústria quanto serviço. Você vende um serviço que você está ali com pouquíssima margem, isso acaba gerando pressão também interna em todas as áreas. Mas assim, não dá para especificar, cravar aqui um outro setor, né? Eu acho que é fatorial, são muitas coisas. E hoje existe algo além. O burnout a gente acredita que seja o extremo, né? Você já ouviu falar de burnout? Então, eu ia te fazer essa pergunta, porque eu li algo sobre esse tipo, eu gostaria que você explanasse esse assunto, porque não é uma coisa nova. Eu li algo sobre isso, mas assim, bem rápido, né? Gostaria que você falasse, porque parece algo além do burnout ou é algo já estabelecido? Como que é isso? Conta pra gente. Assim, o burnout ele entra como uma doença relacionada ao trabalho, né? Principalmente em 2023. Todo mundo fala do burnout. Ninguém sabe muito bem o que é. Aparentemente todo mundo já teve ou está tendo burnout, aí fica um caos. E aí a gente precisa, acho que, entender que o burnout depende de muitos fatores. Tem um estudo que fala de cerca de 12 etapas, então não é uma coisa que você, do dia para a noite, tem burnout, nossa, aconteceu, tá? O burnout, assim, para tentar exemplificar, para não ficar muito técnico também, a principal diferença do burnout e do burnout para mim é o seguinte: o burnout é como se fosse um copo que ele está enchendo e muito rápido. Então você tem um copo que tem um limite ali de ml, e aí você enche esse copo muito rápido. E aí esse copo começa quando você vê, ele já está transbordando, e aí você fala, meu Deus, esse copo já transbordou, o que eu vou fazer? Só que aí você está tão chocado com a rapidez com que ele transbordou, que muitas vezes você não consegue fazer nada. Então ele fica ali transbordando, e você está paralisado vendo aquele negócio transbordar. E aí você fica assim, ou você fica parado, e aí as consequências do burnout, elas podem variar dependendo de como foram essas etapas para cada pessoa, né? Beleza, então essa rapidez, esse transbordo constante que pode levar a uma estagnação do que fazer, de próximo passo, exemplifica muito mais ou menos aqui de um jeito muito simplista o que é o burnout. O burnout, ele é o mesmo copo, só que ele é
ele vai sendo enchido de uma forma muito lenta. Você nem percebe o que está acontecendo. E aí, ele nunca transborda, mas ele está sempre no limite. Ele vai enchendo. E aí, parou lá no limite. Vai vazar, ele para. Você consegue tomar ações, ou seja, você consegue esvaziar um pouco esse copo, você consegue tomar um pouco dessa água. E depois ele vai continuar pingando água ali até encher de novo. Você vai fazendo esse movimento. Então, ele é muito mais longo. E tem outros tipos de consequências e nocividade. Então, o burn-on, ele muitas vezes é confundido com uma superprodutividade, né? O burn-on pode ser até relacionado a uma pessoa que se considera super workaholic, sempre trabalhando e tal. Às vezes é uma dessas condições que também tem no burnout, né? Do vazio, da parte repetitiva, de muita pressão. Só que o jeito que você lida com isso é diferente. Você transforma aquilo para uma coisa de, isso aqui é uma superprodutividade, eu tô arrasando, e aí vai seguindo, e aí você... Enfim, quando se vê, você já normalizou aquilo e muita gente consegue viver muito tempo dessa forma, quando na verdade também precisa ali normaliza, né? Normaliza. Mas assim, a OMS, isso nasceu como? A OMS passou a olhar para isso provavelmente depois, né, do burnout em si, eu não sei, gostaria que você respondesse sobre isso. E se isso já está dentro da NR1 como uma outra doença, porque apesar de parecer, né, não é a mesma coisa, né? Tanto é que talvez seja até mais difícil de diagnosticar, não sei, mas acredito que sim, uma pessoa achar que aquilo é normal, normalizar isso, e não é normal. E ela, às vezes, está irritada dentro de casa, grita, e tem algumas atitudes que, para ela acha que é da personalidade dela, mas não é, tá submetida ali a uma grande pressão no trabalho e acaba descarregando isso. E gostaria que você falasse mais sobre isso, porque não é um assunto que é comum ainda, né? Não vejo muita gente falando sobre isso, né? Primeira vez. Pouco falado. Acho que, assim, primeiro aconteceu coisas, acho que muito similares em diversos mercados do mundo. Então, aumento de afastamentos e isso gerando muitos custos. Então, o custo do pós-cuidado começou a ficar muito mais caro do que o custo de prevenção. E aí a gente começa a ver as instituições de saúde se movimentando para, tá acontecendo alguma coisa e não é local, né? Quando você tem esse movimento mais global e você tem instituições muito renomadas e sérias como a OMS falando disso, como eu falei, traz luz ao tema. E aí quando isso transparece aqui no Brasil, a gente vai olhar para os dados. E aí as pessoas começaram a fazer as pesquisas e olhar para os dados, né, para entender. Então, só para vocês terem ideia, o Ministério da Previdência, né, que é o que cuida ali de todos os afastamentos, INSS e tudo mais, ele divulga, se eu não me engano é anual, bienal, né? Um relatório de afastamentos. Aí, pra vocês terem ideia, em 2021, a gente tinha registrado ali cerca de 40 mil afastamentos por ansiedade, 40 mil afastamentos por depressão. Em 2024, a gente tem 140 mil para ansiedade. A gente tem 113 mil para depressão. Num período muito curto, esse aumento. Então, a gente tem mais de 500 mil, a gente tem, na verdade, 470, quase 500 mil de pessoas afastadas por algum CID de saúde mental, só em 2024. Então, isso assim, a gente está falando das pessoas que foram afastadas com CID, que buscaram ajuda, que foram... Mas tem uma galera que não sabe nem o que está acontecendo ainda. Que totalmente perdido. Então, assim, a gente está falando dos registrados e dos afastados, mas entenda como se fosse um funil, né? Aqui é a galera que realmente afastou, mas tem um funil todo que acontece antes. É uma pena que a gente não consiga ter esse número. Mas seria legal, né? Que a gente tivesse. Isso, acho que é imensurável isso. Pelo menos aos meus olhos, né? É imensurável, mas quanto dessas pessoas hoje estão em burn-on ou em burnout? A doença em si é o burnout. E são pessoas que, tipo assim, se adaptaram a essa realidade e estão vivendo assim. Porque também tem algumas coisas, assim, acho que quando as pessoas começarem acho que primeiro, né, falando de burnout, que é uma doença ligada ao trabalho, é importante as empresas fazerem as coisas que precisam ser feitas na NR1, então entender quais são as ações que elas precisam fazer, gerar os seus PGRs, né, que são os relatórios que elas precisam submeter para o governo, dizendo o que elas estão fazendo para melhorar aquela situação, ou o que elas fazem de preventivo ou corretivo, porque na prática a NR é assim, as empresas elas vão precisar entender, mapear o que está acontecendo ali,
Então, muito provavelmente elas vão colocar ali um questionário, um SRQ20, um HSE, enfim, ou a própria empresa vai ter o seu próprio questionário ali, vai fazer. E aí depois, com o resultado, as respostas dali, eles vão fazer uma análise daquelas respostas, muito provavelmente vai ser uma matriz de risco, então vai sair lá. O risco, no tema de demanda de trabalho, o risco aqui para mim deu muito alto. Então você aqui, nesse caso, você não pode fazer ações preventivas, você já tem que fazer ações corretivas. Né? No tema, por exemplo, de assédio, deu muito baixo. Então, talvez eu não precise fazer ações corretivas em assédio, eu posso fazer preventivas. Então, dentro desse mapeamento, dessa matriz, dessa análise, eles vão colocar todas as ações que eles fazem, vão embutir no PGR, que eles já colocam todas as outras coisas que eles precisam fazer para atender as normas e vão submeter. E aí isso precisa ser feito até o dia 26, se eu não me engano, de maio do ano que vem. Agora, uma curiosidade, dentro da plataforma do Wells, quais ferramentas são disponibilizadas para o colaborador na ponta para que ele evite o burnout ou o burn-on? De forma geral, assim, quando a gente fala de cuidado, a gente fala muito, dentro do Well Hub e do Wells, a gente fala muito da prevenção, né? Então, como eu falei, é muito mais barato você trabalhar a prevenção, tanto para o funcionário, para a pessoa, quanto para a empresa, para o plano de saúde, para o Ministério da Saúde, enfim. É muito mais barato você trabalhar a prevenção do que depois que a pessoa já está ali adoecida, né? Então, quando você entra dentro do Wells ou do Well Hub, a gente tem ali toda a plataforma de cuidado muito focada para você ir se conhecendo. A gente faz a analogia com escovar o dente, sabe? Cuidar da saúde mental, por exemplo, fazendo uma analogia assim muito simples, só para ilustrar, a gente escova os dentes todos os dias, né? Idealmente 3 vezes por dia, passando, né, fio dental e tal, para que a gente no futuro não tenha um problema dentário, cárie, dente caindo e tudo mais. A saúde mental e a saúde física, de um jeito muito simples, funciona assim também. Poxa, vamos exercitar aqui, vamos sair do sedentarismo, para que lá na frente você não tenha uma possibilidade de hipertensão, ou para que... E aí tem vários estudos que falam dessa correlação de doenças crônicas com melhoria de vida. E no aplicativo ele encontra essas ferramentas? Total. Dentro do Well Hub tem toda essa parte de saúde física, como eu falei, financeira, do sono, saúde da mulher, que tem questões específicas diferentes da saúde do homem, então tá tudo lá. E o sono é muito importante também, né? Muito, não. Sono é o super... A gente fala que é o superpoder, né? Isso é meu calcanhar de Aquiles. Não, sono é o superpoder. Inclusive, tem muitas quando a gente olha para a saúde mental, assim, tem muitas coisas da saúde mental que podem estar interferindo no seu sono. Então, é muito comum você chegar numa terapeuta, num psiquiatra, num psicólogo, eles perguntarem, e aí, como é que você está dormindo? Porque isso pode afetar o seu humor, isso afeta como o seu cérebro funciona, pode alterar ali química do cérebro, então é uma coisa que está muito atrelada. Então dentro do Well Hub a gente também olha para sono. E aí quando a gente fala do Wells, a gente tem várias ferramentas lá dentro, então tem as ferramentas self-service ali, que são os áudios, conteúdos e tal, sobre temas completamente diferentes, porque a gente entende que cada pessoa está ali por uma questão diferente, né? A gente tem essa parte self-service, a gente tem, obviamente, os terapeutas. Hoje a gente tem uma rede de parceiros terapeutas de mais de 1.100 parceiros, então é uma rede muito ampla em vários lugares do Brasil, atendimento online, mas a gente acha importante ter essa diversidade cultural, enfim, geográfica, porque é isso, as pessoas elas podem e elas têm que escolher e se sentir bem com o profissional que elas vão ser atendidas, né? Agora eu tenho uma pergunta um pouco curiosa, que acaba sendo algo que veio para resolver, para ajudar e acabou sendo um problema hoje social, na minha opinião, né? Uma grande epidemia silenciosa, que é a utilização da internet, né? Hoje o tempo de tela considerado por alguns, inclusive psiquiatras, mundo afora, tem causado uma doença que eles têm chamado, né? Eu não sei se já, quando eu li o estudo ainda não tinha, que é o falso diagnóstico de autismo ou de TDAH. TDAH. E ao mesmo tempo que isso veio no mundo, né? Porque veio junto com a pandemia, você acabando tentando algum tipo de entretenimento, ficando mais no telefone por conta do afastamento social. Acabou aumentando talvez o número dessas pessoas. Queria saber se tem alguma relação, né, dessa nova epidemia, né, vamos chamar assim,
com burnout ou não, porque, querendo ou não, a gente está falando de saúde mental e isso faz parte, né, do nosso cotidiano. Talvez as pessoas estejam se afastando mais por conta disso também. Não sei para que direção isso atira, sei que a bala ela acerta na sociedade, né, de uma forma, falando de uma analogia, porque é uma realidade e isso também é um pouco imensurável e abstrato, né, você não consegue palpar isso, né. Pegando os dados, assim, mais Brasil, né, que eu acho que a gente pode falar melhor, assim, os dados, nós somos há anos, né, o país que fica alternando entre primeiro e segundo lugar em país mais ansioso do mundo. A gente fica ali no top 5 como um dos 5 países ali, sempre alternando de ano a ano, onde mais casos de depressão, né, diagnosticados. E no último relatório que saiu, nós somos o 4º país mais estressado do mundo. Então, assim, de forma geral, nos rankings que a gente olha para essa parte que afeta a saúde mental, a gente está, infelizmente, sempre ali, nem no top 10, no top 5 há bastante tempo, né? É claro que isso, eu não sou uma profissional da saúde aqui, então eu não posso cravar, né? Mas sempre olhando com o respaldo nos estudos ali da OMS, do governo, que fica ali tudo liberado no Gov, né? No GovBR. Quando a gente olha para esses dados, assim, saiu também agora, acho que foi do IPSOS, se eu não me engano, saiu agora em outubro, então é muito recente. Eles perguntaram para as pessoas qual que é o principal tema de saúde que mais preocupam elas, e pela primeira vez não foi câncer, foi saúde mental. Então 52% das pessoas que responderam essa pesquisa trouxeram que entendem saúde mental como principal problema hoje dentro do Brasil e para os próximos anos, né? E isso foi um dado que me pegou muito, porque a gente está falando... Assim, câncer é muito sério, né? É uma doença... grande né? humanidade. Que era o quê? Que era o grande mal da geração talvez anterior à nossa, né? E aí, enfim, e aí é isso. Saúde mental, como não é físico, é claro que você às vezes consegue ver os sintomas físicos numa pessoa, você pode somatizar, inclusive, mas não é um braço, né? Seu braço está quebrado, você está de gesso, está todo mundo vendo seu braço está quebrado. Saúde mental não tem essa parte que é visual, às vezes tão exposta, né? E aí, é claro que para a gente ser o país nesse top, são vários fatores, não é um fator isolado. Então, eu não diria que é só a internet, mas... talvez uma mistura de fatores como... Talvez não, né? Os estudos que falam isso. Mistura de fatores como exposição à violência, desigualdade social... e aí você precisa de uma fuga, às vezes, daquela realidade. Nós somos um dos países que mais engaja na internet, né? O exemplo muito clássico é da Fernanda Torres, lá no Instagram lá do Oscar. A gente botou o Instagram dos caras abaixo, muito bom. Porque a gente engaja. Agora o Wagner Moura também. As fotos, 20 mil curtidas, 50 mil curtidas. A foto Wagner Moura, 500 mil de curtidas. A gente é cronicamente online de forma geral e a gente fica muito ali. Então, o brasileiro... Até no meu mestrado, né, em economia comportamental, a gente olha para as análises de consumo e compra online, a gente compra online muito, e muitas vezes motivado por uma sensação de ansiedade, ou um vazio, uma depressão. Então, com certeza. Então, isso tem muitas coisas que envolvem o tema, e acho que é isso, perpassa pela questão de violência, perpassa por questão de desigualdade social, perpassa por instabilidades macroeconômicas, perpassa por várias questões. Também questões culturais, às vezes questões regionais, então eventualmente pode ter tido alguma desgraça natural naquela área específica que afeta aquela população por um período. Então, acho que são várias coisas, né? Mas o importante é o indivíduo entender sobre o tema, né? Entender que isso não é mais besteira, que não é, daqui a 5 anos a gente precisa falar disso agora e a gente precisa começar a olhar para isso agora. É difícil mensurar essa questão sobre o tempo de tela. Eu acho que é uma coisa muito abstrata, né? Difícil de palpar, nem os psicólogos. A gente ainda está entendendo, imagina, a gente está entendendo ainda as consequências da pandemia. Assim, a gente vai entender melhor o que vai acontecer com as nossas crianças agora, que estão nascendo muito na tela. A gente vai entender ainda o que vai acontecer com elas daqui a 5, 10, 15 anos. Sim. Então, a gente tem indícios do que pode rolar, mas a gente ainda não sabe, isso, ainda é uma coisa muito imensurável. E aí eu tenho uma pergunta para você, relacionada a esse ponto, dentro hoje da sua experiência, em relação ao que a pandemia deixou de herança. O home office hoje, você acredita que o home office ele ajuda dentro dessa questão do burnout?
ou ele piora o burnout? Eu particularmente não li nenhum estudo que tenha ligação direta. Se alguém aí de casa tiver, poder botar no comentário aí pra gente estudar. Eu particularmente gosto muito de estudar, ler artigo e tal, então eu sempre me baseio muito nisso. Mas quando a gente olha para essa guinada que deu do home office e flexibilidade laboral de forma geral, a gente tem uma mudança muito abrupta, né, em diversos setores. E aqui eu tô falando principalmente dos trabalhos que você pode executar de casa. Porque tem trabalhos que você simplesmente não pode executar de casa. Hoje eu tô de home office, mas eu particularmente gosto do presencial, então sempre que eu consigo ali, eu passo uma semana em São Paulo, eu vou semana que vem, então eu sempre busco estar presente. Eu acho que para mim é importante aparecer por lá e ver meu time, trocar o olho a olho, para mim é legal, assim. Mas eu acho que depende muito da necessidade da empresa, do serviço laboral que você exerce, se você tem ou não o privilégio de poder trabalhar de casa num ambiente tranquilo, com uma internet que faça sentido. Então, acho que vai depender muito do cenário de cada um. E também ali do controle, assim. Cara, você trabalha mais ou menos no presencial. Tem muita gente que tem relatado nas redes, né, que trabalha muito mais em casa e faz uma social no escritório, vamos dizer assim. Mas acho que vai depender muito da cultura da empresa, o que faz sentido para aquela empresa. A gente está vendo um movimento agora do retorno ao presencial, de muitas pessoas reclamando desse retorno, né? Nubank é um exemplo disso agora. Né? Tem muita gente que fica, né? E esses casos ali do pessoal reclamando, inclusive nas redes, no LinkedIn e tudo mais. Mas, enfim, acho que cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, cada setor é um setor, né? E aí, bom, as pessoas precisam também entender o que elas conseguem fazer para fazer a autogestão delas laboral, tanto seja no presencial, ou seja em casa também ali. E, de forma geral, o ponto positivo, assim, do home office para mim é a flexibilidade. A gente está falando, às vezes, de pessoas que pegam 2, 3 horas de condução para chegar nos seus trabalhos, principalmente na capital. Cara, sexta-feira, essa pessoa pegando um super trânsito. 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas todo dia. A saúde mental dessa pessoa. Cara, então assim, às vezes tendo alguns dias em casa ou podendo flexibilizar a rotina e tal, já ajuda até para você ali, pô, tô com um filho pequeno em casa, quero levar na creche, quero buscar. Esse tipo de coisa gera um vínculo com a empresa também. Porque você conseguir fazer o famoso work-life balance ali, né? Que é essa balança entre você conseguir ser uma pessoa que trabalha, né? Mas também ser um pai funcional, um irmão, um parceiro ali que está vivendo fora do ambiente de trabalho. E isso gera muito valor de saúde de forma geral e bem-estar. Pô, você precisa ter o seu tempo ali, se você conseguir, né? Se você puder, se a sua empresa também te ajudar, de repente, nesse processo, para você malhar, por exemplo, para você fazer seu box, correr, enfim. Isso ajuda muito na qualidade de vida e no vínculo empregatício ali, né? É o grande desafio, né, acredito, das próximas 2 décadas, tentar entender melhor, não resolver, mas pelo menos entender que é o próximo passo sobre essas doenças que chegam pra gente, como um grande Trace Atlas, né? Como um grande meteoro, porque pra gente é desconhecido e a gente não tem sobre isso. Foi um prazer enorme conversar com você, saber mais sobre isso. Obrigada. Sobre as questões que você explanou, acho que foi de grande valia, bem interessante saber sobre tudo isso. Vamos procurar aí quem ainda não procurou, né, contratar ou entender um pouco mais sobre a Well Hub, que é uma grande empresa que tem feito algumas mudanças aí, inclusive esse número de 50% é bem impressionante, né? Acho que é fundamental ter esses cases, cada vez mais vão ter mais e mais e mais, com a NR1 espero que tenham cada vez mais. E a Wells consegue ajudar muito na NR1, Exato, assim, a gente ajuda a fazer mapeamento, o risco, a gente consegue trazer ali quais são as ações corretivas e preventivas para a empresa, do que ela precisa fazer em cada setor. Então, acho que a gente está bem equipado para ajudar essa onda também. Hoje é a única empresa que tem feito tudo um pouco, né? E, na minha opinião, hoje é indispensável dentro do mercado ter uma empresa como a Well Hub atuando, para mim, indispensável. Gostaria que você deixasse suas redes sociais aí para as pessoas te seguirem,
te convocarem para novos podcasts, porque é um assunto bem interessante. Eu acho que a gente não falou nem 20% do que eu queria falar aqui. Talvez fique para uma nova edição, uma nova oportunidade para falar sobre outros temas, mas queria que você deixasse aí a mensagem positiva para quem nos assiste e também suas redes sociais para divulgação, tudo mais, social media. Também pode deixar. Combinado. Acho que, de forma geral, é um tema que bom que está na luz, assim, que as pessoas estão conseguindo falar mais dentro e fora das empresas. Então, acho que esse é um ponto positivo. Ainda estamos entendendo, e aí eu acho que vamos dividir no que e no como, né? Estamos entendendo o que o que fazer, né? Onde fazer, e aí a gente está entrando agora como sociedade no como fazer. Então, acho que é legal ver esse movimento acontecer, eu fico feliz por ele acontecer. Trabalho com saúde mental há pelo menos 6 anos e projetos de implementação nesse setor há 6 anos. E de 6 anos no início e agora a diferença é brutal, então é muito legal ver isso crescendo, assim, esse cuidado, né, crescendo. E aí a gente super pode falar mais, quem quiser também conversar mais, o meu LinkedIn é Cristiane Prochownik, aí eu vou falar aqui, né, PROCHOWN de nada I-K. E aí a gente pode super trocar por lá, me mandem mensagens, a gente pode falar sobre outros temas também, enfim, eu adoro falar sobre isso. E muito obrigada por me receberem, muito legal estar aqui. O prazer foi nosso. Obrigada, gente. Então agradecemos aí mais uma vez, encerramos o nosso podcast aí com a Cristiane. E gostaria de agradecer a Marcos também, presente aqui, a todo o nosso staff e principalmente a Arca Hub aqui que tem nos recebido. Muito obrigado a todos, até a próxima. Amém.